Queridos, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e o título da nossa série é Atos, a ação do Espírito através da igreja. E hoje nós já vamos para a mensagem de número 34, faz bastante tempo que nós estamos estudando esse livro. E o livro de Atos, para quem ainda não conhece, é um livro histórico que conta a história de como foram os primeiros anos, as primeiras décadas de existência da igreja do Senhor Jesus, a igreja que Ele mesmo plantou e que Ele é a pedra fundamental. E ao estudarmos o livro de Atos, nós estamos aprendendo como ser igreja e também como sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos para a mensagem de número 34 e o título, na verdade, da mensagem de hoje é Há um justo a bordo. Há um justo a bordo. E claro que a gente está falando aqui a respeito do apóstolo Paulo. O capítulo que nós vamos continuar estudando é o capítulo 27. Nós começamos a estudar ele domingo passado. Vamos estudar hoje e ainda não vamos concluir o capítulo 27, porque é um capítulo muito rico mesmo, com muitas lições. Mas apenas para contextualizar, você, antes de começarmos a leitura, o contexto aqui, rapidamente, é que Paulo está em uma viagem de navio, mas ele não está num cruzeiro a passeio nem de férias. Paulo é prisioneiro do Império Romano, mas por causa dos judeus que o acusavam injustamente com acusações falsas. E Paulo está sendo transferido como prisioneiro de Cesareia para Roma. Roma, a capital do Império Romano, onde o imperador César governava. E Paulo estava indo justamente para ser julgado diretamente pelo imperador César, porque Paulo, enquanto cidadão romano, porque ele tinha o título de cidadão romano, ele solicitou que o seu julgamento fosse transferido de Cesareia para Roma, porque em Cesareia ele estava correndo risco, porque o governador que o julgava estava mais preocupado em agradar os acusadores de Paulo do que em fazer um julgamento justo. Sem falar de que Deus tinha um propósito em levar Paulo a Roma, porque Deus já tinha revelado para Paulo que era necessário que ele fosse a Roma para testemunhar sobre Jesus Cristo naquela cidade. Então, o texto que nós vamos ler agora é o relato desta viagem, e é uma viagem alucinante. O navio vai entrar em tempestade, vai naufragar, é uma loucura. Mas você já entende que Paulo está sob os cuidados de um centurião romano, e ele está como prisioneiro, embora às vezes nem pareça que ele é prisioneiro. Então vamos ler o texto. Eu quero que você dê a sua completa atenção ao texto bíblico, porque é a parte mais importante. Se você perder essa parte, você perde todo o restante. Então, Atos capítulo 27, nós vamos ler o versículo 3, apenas o versículo 3 no início, depois nós pulamos para o 15, porque nós estudamos essa primeira parte domingo passado. Mas o versículo 3 é importante porque deixamos uma lição para hoje. Então vamos ler o versículo 3 também. Então o versículo 3 diz assim, acompanhe na tela, por favor. No dia seguinte, veja, quem está contando a história não é Paulo. Quem está contando a história é Lucas, que escreveu o livro de Atos. E Lucas está no navio acompanhando Paulo na viagem. Lucas diz assim, no dia seguinte, ancoramos em Sidom. A viagem tinha começado e agora eles chegaram na primeira parada, um lugar chamado Sidom. E Júlio aqui é o centurião, o chefe da guarda, responsável por levar Paulo e outros prisioneiros naquele navio. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas
necessidades. Versículo 15 agora. O navio, aqui já voltaram para o navio, e o negócio aqui já está pegando aqui. Estamos no versículo 15 agora. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo, olha isso, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não ter partido de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Versículo 23. Pois ontem à noite, olha o que Paulo diz, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Paizinho querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Deus, nessa noite por meio da Tua palavra. Aplica, Deus, as verdades, os tesouros contidos nessa passagem bíblica aos nossos corações. Abre o nosso entendimento espiritual, abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos, Deus, a Tua verdade, a Tua palavra de uma forma que modifique a nossa maneira de pensar e também a nossa maneira de agir. Queremos, Deus, ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. É por isso que estamos reunidos aqui neste lugar agora. Então, nós consagramos esse tempo ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor nessa noite. Fala conosco, Deus, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui esse mapa, coloca o mapa aí. Esse é o mapa que mostra a viagem do apóstolo Paulo. Essa viagem que ele está sendo levado a Roma. Aqui no início do mapa, você tem Jerusalém. Aqui foi onde inicialmente Paulo foi preso. Depois de preso em Jerusalém, para escapar, impedir que Paulo fosse morto pelos judeus, ele foi transferido para Cesareia. Em Cesareia foi onde aconteceram os últimos julgamentos que nós estudamos. E agora ele está sendo levado de Cesareia para Roma, que está lá na ponta de cima do mapa. Olha que viagem enorme. E ele vai de navios pegando carona, porque não havia um navio específico para levar prisioneiros. E a primeira parada dele é aqui em Sidom, no versículo 3. E depois eles partem de Sidom, a tempestade começa
a atacá-los quando eles já estão nesse trecho aqui, e daqui por diante as coisas só vão piorar. Então aqui é para você visualizar o contexto e a viagem que Paulo está fazendo como prisioneiro indo para Roma. A pergunta que vamos responder já é a de praxe: quais lições nós podemos aprender com o capítulo 27 de Atos? E a primeira lição nós vamos lá no versículo 3, porque ele está aqui justamente por isso, porque é uma lição tão preciosa, nós não poderíamos deixar de aprender com ela. Então pega o teu esboço aí e você já pode completar a palavrinha que está faltando na primeira lição que nós vamos aprender neste capítulo 27 hoje. A primeira lição é a seguinte: onde o evangelho chegou, os filhos de Deus encontram uma família. Complete aí, deve estar faltando alguma palavrinha. Onde o evangelho chegou, os filhos de Deus encontram uma família. Mas não se limite a preencher apenas a palavra que está faltando. Escreva aí tudo o que Deus for falando particularmente a você, para que você não perca nada. Então, olha só que lição preciosa. Onde o evangelho de Jesus chegou, os filhos de Deus ali encontram uma família. O versículo 3, coloca na tela, o versículo 3 diz assim, vamos relembrar aqui, diz assim: no dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Querido, quando a gente lê apressadamente, isso aqui passa batido. Mas aqui tem tesouro escondido. Aqui tem algo precioso que nós não poderíamos deixar de aprender. Eu quero que você repare num detalhe aqui deste versículo. Paulo desembarcou em Sidom e, com a autorização do centurião, ele foi ao encontro dos seus amigos. Mas espere um momento, que amigos são esses de Paulo em Sidom? Paulo não nasceu em Sidom, Paulo não cresceu em Sidom, Paulo nunca morou em Sidom, ele não tinha parentes em Sidom. Sidom ficava na Fenícia, a mais de 500 quilômetros de distância de Tarso, a cidade natal de Paulo, e mais longe ainda de Jerusalém, onde Paulo viveu bastante tempo. Então, quem eram aqueles amigos que pareciam ser tão íntimos de Paulo, a ponto de o receberem, não apenas para fazerem um cumprimento, mas para suprirem as suas necessidades? Quem eram esses amigos? Esses amigos eram discípulos do Senhor Jesus Cristo, pessoas que tinham sido alcançados pela palavra do evangelho do Senhor Jesus. Como é que o evangelho chegou na Fenícia? Lá no início de Atos, quando Estevão foi morto e uma grande perseguição se abateu sobre a igreja, os cristãos fugiram para diversas partes, e lá registra que parte deles fugiram para a Fenícia, e onde eles chegavam, eles não se escondiam, eles pregavam, eles faziam discípulos, e lá se constituiu uma igreja. E é justamente esses irmãos em Cristo que aqui são chamados de amigos, e você vai ver isso acontecendo mais algumas vezes no Novo Testamento, referindo-se a irmãos como amigos. E aquela igreja formada por gente que Paulo provavelmente nunca tinha visto pessoalmente, o recebeu como se fosse parte da família e supriu as suas necessidades. Querido, você nunca desembarca como um estranho. Se você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você nunca desembarca como um estranho onde Cristo já ancorou. Olha que cena. Naquele porto distante em Sidom, havia gente esperando para cuidar de Paulo, para alimentá-lo, para abraçá-lo e para suprir as suas necessidades. Paulo estava longe da sua terra, longe dos seus parentes,
mas não estava sem família. Havia uma família esperando por Paulo em Sidom. Porque onde o evangelho já chegou, querido, aquele que é discípulo de Jesus sempre encontra uma família. E essa é uma das maiores vantagens de pertencer a Cristo, vantagens terrenas de pertencer a Cristo. E talvez você nem tenha se dado conta disso, talvez você nem valorize isso. Nós vivemos numa geração que tem criticado tanto a igreja, nós vivemos numa geração que tem desprezado tanto a igreja, nós vivemos numa geração conhecida como a geração dos desigrejados, onde as pessoas afirmam o tempo todo: eu não preciso de igreja, para mim Jesus basta, a igreja não serve para nada. Mas a igreja é a família de Deus na terra, a própria palavra de Deus diz isso. Há um ditado popular que diz que é melhor ter amigo na praça do que dinheiro no bolso. E de certa forma isso está correto. Mas um discípulo de Jesus tem algo melhor do que amigos na praça. Ele tem amigos que são mais chegados do que irmãos. São irmãos de sangue de Cristo espalhados pelo mundo inteiro. Você pode ser transferido para uma cidade onde você não conhece absolutamente ninguém. Você pode estudar num lugar onde você nunca pisou. Você pode recomeçar a tua vida em um canto do país onde você não tem um único parente. Mas ali, se você é discípulo de Jesus, você não vai estar sozinho. Você vai encontrar uma família espiritual que vai te acolher. Você vai chegar lá como irmão em Cristo, como parte da família. E é exatamente assim que acontece, a não ser que você não busque. Porque se Paulo chega em Sidom e fica recolhido dentro daquele navio, ele não encontraria aquela família que o esperava para suprir as suas necessidades. Querido, Jesus prometeu exatamente isso. Mas as pessoas, quando leram o que Jesus prometeu, elas entenderam errado, porque estavam contaminadas com o lixo da teologia da prosperidade. Mas olha o que Jesus falou em Marcos 10, 29 e 30. Quando os apóstolos começaram meio que a se queixar, dizer que tinham abandonado tudo, tinham deixado família, casa, terra, tudo para seguir a Jesus. E aí Jesus diz isso aqui, Marcos 10, 29 e 30, ele diz assim: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. O quê? Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Quem está embriagado com a doutrina da prosperidade, da teologia da prosperidade, está vendo? Jesus está prometendo riqueza, 100 casas mais. Você não entendeu. Ele está dizendo: você deixou irmãos, você deixou pais, você deixou mães, você deixou filhos, está dizendo, você vai ter uma família muito maior. Você deixou casa, você vai ter muito mais casas à sua disposição. É isso que ele está falando: 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais casas, 100 vezes mais campos. Querido, a família de Deus é exatamente isso. Talvez você tenha tido algum problema com a igreja, talvez você tenha tido alguma decepção, talvez você se deparou com alguém que te feriu, mas a igreja não é isso. A igreja é isso aqui que está escrito na palavra. A igreja é essa realidade que Paulo desfrutou em Sidom. A igreja é essa realidade que Cristo revelou que ela é. E eu posso dizer isso porque eu desfruto disso também. E Parnamirim é uma cidade onde o maior número de pessoas talvez no mundo desfrutem disso. Porque Parnamirim é uma cidade incrível onde muita gente não é daqui. É incrível a quantidade de gente em Parnamirim que não tem família aqui. Eles são de outros lugares e chegaram aqui sem conhecer ninguém. Mas aqueles que chegam aqui e são discípulos de Jesus, eles se adaptam rapidamente. Eles já encontram uma família espiritual rapidamente e já estão entrosados, já estão fazendo parte, já estão se sentindo em casa.
porque é assim que funciona na família de Deus. A Bíblia vai além. Ela diz que os laços de fé chegam a ser mais fortes do que os laços de sangue. Provérbios 18, 24 diz assim: quem tem amigos pode chegar à ruína. Ou seja, amigos do mundo, eles podem não fazer tanta diferença, diz, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E esses amigos de Sidom que receberam Paulo, que eram os amigos, que eram irmãos da fé, esses é de quem a Bíblia fala, que são amigos, mas que têm um laço mais chegado do que os nossos próprios irmãos de sangue. Querido, você sabe disso? Quantos de nós não já experimentou exatamente isso? Quantos aqui não conheceram um irmão em Cristo ou uma irmã em Cristo há pouco tempo, há poucos anos, talvez nem há anos, talvez há meses, e você passou por um momento super difícil da tua vida? E quem é que estava lá do teu lado quando você estava passando por aquele momento? Quem é que foi lá no hospital? Quem é que passou a noite contigo? Quem é que orou por você na madrugada? Quem foi que te ajudou naquele momento difícil? Muitas vezes foi esse irmão em Cristo que você conheceu há pouco tempo, enquanto teus parentes nem sequer ligaram para saber como você estava. Quem nunca passou por isso? E eu não estou dizendo isso para você ficar com raiva dos seus parentes, não. É para você entender quão precioso é fazer parte da família espiritual, onde Cristo já ancorou. Nenhum discípulo dele fica sozinho, sempre encontra uma família, a não ser que não queira. O sangue de Jesus, ele cria laços muito mais profundos do que os laços familiares. Por isso eu preciso dizer algo com muito amor, que quem vive isolado da igreja está abrindo mão dos maiores benefícios terrenos da salvação, que é ter uma enorme família em todo lugar que você for. Tem gente que diz: eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja. É muita arrogância da sua parte dizer isso, porque nós acabamos de ler a história de Paulo, o maior apóstolo que o mundo já viu. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por esse homem inspirado por Deus. E Paulo precisou da igreja, dos amigos, dos irmãos da fé, quando chegou em Sidom para suprir suas necessidades. Deus mandou anjo para falar com Paulo várias vezes, mas na hora de suprir as necessidades dele, ele mandou a igreja fazer. Ele mandou os seus irmãos da fé fazerem isso. E se Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, precisou da igreja, precisou da família espiritual, quem sou eu para dizer que posso fazer essa jornada sozinho? E a pergunta que essa lição deixa para nós é justamente sobre isso. Você tem vivido como membro desta grande família espiritual, recebendo, mas também oferecendo cuidado, sendo suprido, mas também suprindo as necessidades do outro? Ou você tem escolhido viver a tua jornada da fé isolado e sozinho, abrindo mão de um grande benefício, o maior benefício terreno da salvação? Pensa nisso. Essa foi a nossa primeira lição. A segunda lição que vamos aprender aqui, com essa porção do capítulo 27. Quem pertence a Deus precisa ser voz de esperança e encorajamento no meio da tempestade. Quem pertence a Deus precisa ser voz de esperança e encorajamento no meio da tempestade. O versículo 20, coloca na tela. Não aparecendo, olha que coisa terrível, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. Você já parou para pensar que situação aquele povo estava naquele navio? Um navio de madeira, sendo açoitado pela tempestade, e estava tão escuro, a tempestade era tão forte, as nuvens estavam tão carregadas, que eles não viam a luz do sol e nem viam estrelas por dias.
E o texto diz, continua, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Não era para menos. Eles perderam completamente a referência do céu. Eles não sabiam se era dia, se era noite. Querido, que coisa assustadora. Pensa você numa situação dessa. Num barco, num navio de madeira, açoitado por uma tempestade, há dias sem saber, é dia ou é noite? Para onde estamos sendo levados? Porque baixaram as velas e o barco estava sendo levado porque estava à deriva. E aí então o texto registra a frase mais sombria do capítulo 27. Lucas diz, finalmente, ou seja, depois de tudo isso, perdemos toda a esperança de salvamento. Repare, o navio não tinha afundado ainda, mas a esperança das pessoas naquele navio já tinha naufragado. E foi exatamente nessa hora, quando todos já tinham desistido, já tinham entendido que iriam morrer, a esperança tinha acabado, é nessa hora que se levanta um homem com uma voz de esperança e de encorajamento no centro daquele navio. Versículo 21, 22 e o versículo 25, coloca na tela, diz assim, Paulo levantou-se diante deles e disse, senhores, vocês deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, porque Paulo tinha dito, não vamos partir, porque a viagem vai ser desastrosa, mas eles assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Observe que Paulo não se demora nisso, ele já parte para o encorajamento, ele diz, agora porém, eu os encorajo a manter a coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Aí ele vai contar a visão que teve do anjo, e no versículo 25 ele conclui e diz, por isso, tenham ânimo. Imagina, numa situação daquela, o homem se levanta e diz, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. O homem se levanta cheio de fé, cheio de coragem, cheio de certeza e diz, tenham ânimo, tenham coragem, ninguém aqui vai morrer. E ele diz isso justamente quando todos já tinham entendido que não havia mais esperança. Quando a esperança se dissipou, Paulo se posicionou como encorajador, como agente de vida no meio do caos da morte. Mas para nós entendermos o que é que significa ser um verdadeiro encorajador, porque é importante você entender isso. Tem muita gente tentando encorajar, mas está metendo os pés pelas mãos. Então, para que nós entendamos o que é ser um verdadeiro encorajador, nós precisamos ver não só o que Paulo fez aqui nesse navio, mas também o que Paulo não fez. É muito importante. O que Paulo não fez vai nos ensinar como ser verdadeiros encorajadores. Por exemplo, Paulo não ficou pisando naquelas pessoas porque elas já estavam caídas. Ele até começou lembrando, era melhor que vocês tivessem me escutado. Isso aqui teria sido evitado. Mas rapidamente Paulo encerra o assunto aí. Ele registra isso até para dar autoridade do que ele vai falar e não para pisar, porque ele já está dizendo, olha, desde o início eu tenho discernido corretamente. Então, se Paulo estava certo no início, o povo ia dar ouvidos que ele estava certo agora também. Paulo não está tentando pisar em quem já está caído. Ele está lembrando de que ele desde o início estava conectado na fonte certa. Ele não fica transformando o erro daquelas pessoas em chicote para ficar massacrando eles o tempo todo. Ele não ficou repetindo, bem feito, não ouviram, agora vão tudo morrer. A culpa é toda de vocês. Ele não ficou falando isso. Querido, é fácil você pisar em quem já está caído.
Nem diz o ditado, é fácil bater em cachorro morto. É fácil amarrar mais um fardo de culpa nas costas de quem já está sendo esmagado pelas circunstâncias. E tem gente que se especializou nisso. Como tem gente especialista nisso? São os caçadores de fracassados, caçadores de gente que errou para dizer: eu avisei, bem feito. Parece no meio da crise, do caos, apenas para dizer: eu te avisei, estava na cara que ia dar errado, só você não viu, devia ter me escutado, bem feito agora. Aguente as consequências. Agora grave isso, querido. No caos, não fique procurando culpados. Na hora do caos, nós temos que dedicar a nossa energia a procurar soluções. O que é que adianta no meio da tempestade ficar procurando quem era o culpado de estar na tempestade? Vamos encontrar soluções. Então Paulo não usou o erro deles, a teimosia deles, como um chicote para ficar humilhando e colocando mais um fardo de culpa nas costas deles, não. Segundo Paulo, não se recusou a ajudar como arma de vingança. Paulo não reteve a ajuda que ele poderia dar para se vingar, não. Paulo tinha todos os motivos humanos para cruzar os braços, ir para o cantinho do navio e dizer: eu avisei, ninguém quis me escutar, agora se virem. Bastava recolher-se ao seu canto e deixar cada um colher o que plantou. E ainda ia citar a Bíblia como base. É a lei da semeadura. Colham agora o que vocês plantaram. E vou cruzar os braços porque eu sei que eu vou ter que ir para Roma mesmo. E nem que seja nadando, Deus vai me levar. Existe uma vingança disfarçada. É uma vingança que não sai gritando. É uma vingança silenciosa. É uma vingança baseada em omissão. É uma vingança que não empurra ninguém para o chão, mas é a vingança que se recusa a dar a mão para levantar quem está caído. É a vingança sutil e disfarçada que diz: já que você não me ouviu, agora não conte comigo também. Paulo fez o oposto disso. O homem que foi rejeitado como conselheiro no início da viagem, agora se levanta como agente de encorajamento no meio daquela tribulação. Ele não condicionou a ajuda dele, o socorro dele ao arrependimento daquelas pessoas. Ele não exigiu um pedido público de desculpa. Vocês têm que pedir desculpa por terem ignorado o meu conselho. Não. Ele simplesmente começa a encorajar. Querido, pense como Deus nos trata e comece a tratar os outros da mesma forma. Porque quantas vezes Deus tinha todo o direito de cruzar os braços diante de você, porque você foi teimoso, porque você foi desobediente, porque você não escutou uma orientação clara dele, e mesmo assim você insistiu, e você deu com a cara na parede, você se machucou, e Deus não ficou de braços cruzados, ele foi lá e socorreu você. Por que que com os outros você não faz a mesma coisa? Agora pense, essa pergunta é pessoal e você tem que responder para Deus e para você. Agora, nesse exato momento, existe alguém que você está negando ajuda nesse exato momento? Não porque você não tem condição de ajudar, você tem toda a condição de ajudar. Mas você está negando ajuda porque no seu íntimo você quer que essa pessoa sinta a dor de ter errado por não ter escutado o seu conselho. No íntimo, o que você quer mesmo é punir, é vingança. É uma vingança disfarçada, você não tem nem coragem de dizer que isso é vingança. Mas você tem toda a condição de ajudar, mas você está dizendo:
você não me ouviu, agora também não conte comigo. Veja o que Paulo ensinou na sua carta, escrevendo aos Romanos, o destino de onde ele estava indo. Romanos 12, 17 e Romanos 12, 21. Na tela, os dois versículos. Ele diz: não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não interessa se desprezaram o teu conselho, não interessa se ignoraram o que você disse, não interessa se desrespeitaram a sua experiência ou o seu conhecimento. Romanos 12, 21 diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você acha que alguém errou, querido? Entrega a Deus e faz o que tem que ser feito para ajudar. Isso foi o que Paulo não fez. Ele não pisou, ele não se vingou. E o que é que Paulo fez? Paulo compartilhou somente aquilo que recebeu de Deus. E aqui é algo muito precioso sobre ser um encorajador. Preste atenção nisso. Na hora de ser um verdadeiro encorajador, Paulo só compartilhou com as pessoas naquele navio o que ele recebeu de Deus, nada mais. E aqui está o segredo. De onde é que Paulo, presta atenção, de onde é que Paulo tirou aquelas palavras de encorajamento? Da cabeça dele? Da criatividade dele? Não. Não está na tela, mas lá no versículo 23, 24, Paulo diz: porque ontem à noite um anjo do Senhor apareceu a mim, um anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, apareceu para mim e me disse: Paulo, não tenha medo, é necessário que você se apresente diante de César, e pela graça de Deus, Ele te entregou a vida de todos que estão no barco, e ninguém aqui vai morrer. De onde é que Paulo tirou aquelas palavras de encorajamento? Da mente dele? Não, foi o que ele ouviu diretamente do Senhor. Você percebeu isso? Paulo só disse: senhores, tenham coragem, porque na noite anterior o anjo disse a Paulo: Paulo, não tenha medo. Paulo estava encorajando os outros, porque primeiro foi encorajado por Deus. Ele não estava distribuindo algo que ele mesmo estava produzindo, ele estava compartilhando algo que ele recebeu da parte de Deus. E ele só disse: senhores, tenham bom ânimo, porque ninguém aqui vai morrer. Ele só disse isso porque Deus revelou de forma sobrenatural para ele que ninguém ali ia morrer. Você entende isso? Isso talvez seja a parte mais importante dessa lição. Porque tem muito crente querendo ser encorajador, mas são encorajadores de palavras vazias, de promessas mentirosas. Saem prometendo o que Deus não prometeu e saem dizendo que Deus disse o que Deus nunca disse. O irmão está lá doente e diz: irmão, creia, essa enfermidade não é para a morte. Creia, irmão, você já está curado. Mas quem foi que disse a você que aquele irmão não vai morrer? Quem foi que disse a você que ele já está curado? Deus falou para você? Você ouviu Deus falar com você? Não? Para que você está dizendo que Deus disse uma coisa que Ele não disse? Porque você está prometendo o que Deus não prometeu. Isso não é ser encorajador, isso é ser mentiroso. Isso é blasfemar contra Deus. Isso é usar o nome de Deus em vão. Então, ser encorajador é compartilhar aquilo que você recebeu da parte de Deus. Não é você ficar inventando palavras positivas para sair dizendo à torta e à direita. Não, porque era isso que o irmão estava precisando ouvir. O que a Bíblia revela é que Deus está com você. Então você pode dizer, porque tenha certeza, Deus está com ele. Ore para que Deus o cure. E se Deus falar para você que vai curar, aí você tiver absoluta certeza que Deus falou, aí você diz para ele:
Enquanto isso, você só diz: irmão, estou aqui, estou contigo, estamos orando. Vamos clamar ao Senhor para Ele chegar com providência, para Ele chegar com cura. Querido, tenha muito cuidado. Tenha temor e tenha tremor na hora de você dizer: Deus mandou te dizer. Ah, como eu fico para não viver. Como as pessoas estão banalizando essa frase toda hora, porque Deus mandou te dizer. Meu irmão, Deus tem um recado para você. Rapaz, tenha cuidado com isso. Isso não é brincadeira, não. Para com essas meninices. Isso é muito sério. O tempo todo, não, Deus virou menino de recado. Recado para um, recado para outro, recado para outro. Foi Deus mesmo que falou. Se foi Deus que falou, diga. Eu acredito que Deus pode falar. Mas tem tanta gente brincando com isso. Tem tanta gente sendo imprudente. Tem tanta gente querendo ser o encorajador do navio, mas dizendo que Deus não mandou dizer: esse navio não vai afundar. No outro dia o navio... Irmão, creia que você não vai morrer, você vai ficar curado. No outro dia está lá no funeral do irmão. Isso vai tirando a credibilidade do Evangelho, sabia? Você vai sendo escândalo para o Evangelho. Então, para ser um verdadeiro encorajador, você tem que dizer aquilo que Deus te disse, compartilhar aquilo que você já recebeu da parte dEle. Só consegue ser um agente de esperança quem está ligado na fonte da esperança. Faça como Paulo, esteja sempre em contato com Deus, em intimidade com Deus, para que quando a tempestade chegar sobre a sua casa, sobre o seu PGM, sobre o seu trabalho, sobre os seus amigos, você tenha algo da parte dEle para dizer, e não algo da tua própria cabeça, nem da tua criatividade. E por causa da influência de Paulo, por causa de quem Paulo era em Deus, e como Deus usou ele para encorajar naquele barco, naquela noite, a história mudou. Aqueles homens que estavam sem esperança, certos que iriam morrer, ganharam um novo ânimo, se alimentaram, nós vamos ver isso na mensagem seguinte, se alimentaram, ganharam forças, porque eles iam precisar dessa força, porque o barco iria naufragar, como Paulo disse que ia naufragar, e eles tiveram que nadar até a ilha que Paulo diz, é necessário que vamos parar nenhuma ilha. E o encorajamento de Paulo foi: alimentem-se, comam, fortaleçam-se, porque vocês vão precisar dar braçadas na água quando o navio afundar. Que coisa maravilhosa. Então a pergunta que essa lição deixa para nós é a seguinte: quando a tempestade chegar no seu navio, na sua família, no seu trabalho, no seu PGM, você vai ser mais um agitado, desesperado e sem esperança? Ou você vai ser aquele que vai se levantar porque está em contato direto com Deus e vai ter algo da parte de Deus para dizer em forma de encorajamento? Porque todo aquele que está em intimidade com o Senhor tem a obrigação de ser a voz do encorajamento e agente de esperança no meio do caos. Alguém vivo pode dizer amém? Amém. Terceira lição que vamos aprender, e última de hoje. A fidelidade de um servo de Deus pode mudar o destino de quem navega com ele. A fidelidade de um servo de Deus pode mudar o destino de quem navega com ele. E eu quero só abrir um parênteses, eu não estou falando que você pode salvar outra pessoa só porque você foi salvo. Não estou falando de salvação. Eu estou falando que a sua fidelidade, o seu relacionamento com Deus, pode afetar positivamente a vida daqueles que estão à sua volta. É isso que eu estou falando. Versículo 24, Atos 27, versículo 24 é a base para essa lição. Dizendo-me, Paulo está dizendo o que o anjo disse. Dizendo-me, Paulo, não tenha medo. Paulo está descrevendo o que o anjo falou para ele naquela noite escura. É preciso que você compareça perante César. Aí o anjo diz assim: Deus
por sua graça, não esquece isso, o anjo foi preciso ao lembrar disso, foi pela graça. Deus, por sua graça, deu-lhe, ou seja, deu a você, Paulo, a vida de todos os que estão navegando com você. O anjo disse primeiro: Paulo, você não vai morrer, porque Deus quer que você compareça diante de César para testemunhar. E ele diz: pela graça dele, ele também entregou a vida de todos nesse barco que estão com você. Entregou a você a vida deles. Por isso ninguém aqui vai morrer. É como se Paulo dissesse: no meu turno não, ninguém vai morrer no meu turno. Queridos, nós chegamos agora à frase mais intrigante deste capítulo. E ela estava escondida dentro do recado do anjo. E eu quero ler devagarzinho para você agora. O anjo diz: Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Agora vamos fazer as contas do que isso significa. Quantas pessoas estavam navegando com Paulo naquele momento? Os versículos que lemos até agora não revelam, mas no versículo seguinte, mais à frente, 37, vai dizer que naquele navio tinham 276 pessoas. Paulo era uma delas. Então tinham 275 pessoas navegando com Paulo naquele navio. Quem eram essas pessoas que estavam navegando com Paulo e que Deus entregou a vida deles nas mãos de Paulo? Vamos olhar a lista de passageiros. A lista de passageiros estavam os soldados romanos, o centurião e os soldados, homens pagãos que serviam ao império explorador e idólatra. Estavam os marinheiros, homens que confiavam na sua própria força e inteligência, e muitos eram supersticiosos. Estavam prisioneiros, sim, Paulo não era o único, tinha outros prisioneiros, e entre eles alguns prisioneiros que de fato eram criminosos. Estava o dono do navio cheio de interesse, vimos isso na mensagem passada. Estava o piloto do navio, aquele que recusou o conselho que Paulo deu para não sair daquele porto, porque o negócio não ia dar certo. Agora, responda: quantos desses 276 mereciam escapar do naufrágio? Nenhum deles. É por isso que o anjo disse: pela graça de Deus, Ele entregou todos que estão navegando contigo, entregou a você. O que o anjo está dizendo é: Deus poupou a vida de todos e está entregue a você, Paulo, pela graça dele. Veja, porque havia um homem fiel a Deus a bordo, não era um homem perfeito, era um homem fiel. 275 vidas foram salvas da morte naquele naufrágio. E o que intriga é essa frase: deu-lhe a vida de todos. Deus não disse: vou poupá-los porque eles são inocentes. Deus disse: Paulo, eu estou dando a você a vida dessas pessoas que estão navegando contigo. É como se Deus estivesse dando um presente a Paulo, mas não só um presente, uma missão. O livramento daquelas 275 pessoas foi creditado na conta do relacionamento de Paulo com Deus. Isso provavelmente revela algo que Paulo estava fazendo naquelas noites em que não se via estrela, naqueles dias que não se via sol. Enquanto todos gritavam, pode ter certeza, Paulo estava intercedendo. O texto não diz, mas esse era Paulo, um homem que orava e louvava à meia-noite numa prisão. Você acha que ele estava fazendo o que no meio da tempestade? Ele estava intercedendo. Deus deu a Paulo aquelas vidas porque muito provavelmente
Paulo estava intercedendo por elas naquele navio. Paulo não estava só dizendo: Senhor, me leva para Roma em paz. Não, ele estava intercedendo por todos ali. E esse princípio de por causa de um justo, Deus abençoa vários que estão à sua volta, é um princípio que está em toda a Bíblia. Não foi um caso isolado aqui. A Escritura mostra repetidamente que a presença de um justo aqui não é uma pessoa perfeita, é alguém temente a Deus, alguém que está indo, caminhando no propósito de Deus, como Paulo estava. A Bíblia mostra repetidamente que a presença de um justo se torna canal de bênção e de livramento e de proteção para os que estão à sua volta, sim. Desde lá do princípio, desde o primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis 39, 5, a história de um homem justo chamado José do Egito. José do Egito foi comprado como escravo por Potifar. Potifar colocou ele para administrar os seus bens. E olha o que a Bíblia diz, coloca aí, Gênesis 39, 5. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. E o motivo era o quê? Por causa de José. E quem não lembra daquele famoso diálogo, quando Deus desce para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? E Deus está conversando com Abraão, e Abraão intercedendo pelos moradores de Sodoma, a cidade onde o sobrinho dele Ló morava. E Abraão está dizendo: mas Senhor, se tiver 30 justos lá, mesmo assim o Senhor vai destruir todos? Aí Deus disse: se tiver 30, por causa dos 30 eu não destruo a cidade. Aí o Senhor diz: mas eu vou destruir porque não tem. Aí Abraão diz: mas se tiver 25, se tiver 20, se tiver 15, e Deus vai dizendo: se tiver eu não destruo. Aí chega na última conversa aqui, olha só, Gênesis 18, 32. Aí Abraão agora já perturbando Deus direto, ele diz assim: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. Ele já tinha dito várias vezes. Agora ele diz: e se apenas 10 forem encontrados ali? Ele está dizendo: se tiver apenas 10 justos em Sodoma. Ele respondeu, ou seja, Deus respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Claramente Deus estava dizendo: se tiver 10 justos, 10 homens fiéis em Sodoma, eu vou poupar a cidade inteira por causa deles. Mas você sabe o que aconteceu com Sodoma, né? O fogo desceu do céu e consumiu a cidade. Deus tirou de lá Ló e a sua família. E nem Ló com a sua família eram considerados fiéis. Porque a mulher de Ló olhou para trás, porque o coração dela estava na promiscuidade. As filhas de Ló depois embriagaram o pai para engravidar dele. O problema de Sodoma não era só o tamanho do pecado. Esse era um grande problema, esse era o principal problema. Mas tinha outro problema. Não era só a quantidade de pecado, era a escassez de justos. Não tinha pessoas fiéis a Deus naquela cidade. E Deus disse: se tiver o meu juízo sobre a cidade, vai ser aplacado por causa deles. Queridos, isso é muito sério. O próprio Jesus falou desse princípio. Lá em Mateus 5, versículo 13, a parte A, e versículo 14, a parte A, ele nos dá a missão de ser esses que vão aplacar a ira de Deus sobre aqueles que estão à nossa volta. Os que são responsáveis por amenizar a destruição à nossa volta. No versículo 13, a parte A, ele diz: vocês são o sal da terra. No versículo 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. E o que é que o sal faz? O sal impede os alimentos de apodrecerem. Onde o sal está, ele diminui a probabilidade de apodrecimento, ele retarda o apodrecimento. É como se Deus, por causa do justo que está naquela casa, ele tem misericórdia da casa toda. Por causa do justo que está naquela empresa, ele acaba tendo misericórdia daquela empresa toda. Talvez a tua casa ainda está de pé, porque o justo que está aí intercedendo encontrou graça diante de Deus.
Não porque ele mereça, mas porque encontrou graça diante de Deus, e por isso a casa ainda não foi destruída. Você pode ser a razão pela qual o ambiente ou as pessoas à sua volta ainda estão de pé, ainda estão vivas, ainda tem alguma chance. Não porque você merece, mas pela graça, porque você tem sido fiel. Agora preste atenção, ninguém naquele barco percebeu isso. Ninguém ali percebeu que só estavam vivos por conta daquele prisioneiro que ninguém conhecia. Aquele homem anônimo que todos olhavam para ele e diziam: esse é um criminoso, porque ele estava sendo levado como prisioneiro. Naquele navio, durante a tempestade, ninguém olhava para Paulo e dizia assim: é por causa dele que estamos sendo poupados. Não. Ninguém percebia isso. No nosso dia a dia também é assim. Ninguém percebe. Às vezes uma igreja está de pé por causa de alguns fiéis que estão intercedendo no anonimato. E ninguém diz: é por causa daquela irmã que ora todo dia, que intercede. Aquele pastor está de pé por conta daqueles irmãos que estão orando por ele, intercedendo pela vida dele. Ninguém sabe onde esses irmãos estão. Mas eles são o sal que está impedindo, que está retardando a queda de muita gente. Mas essa verdade tem um outro lado. E esse outro lado é um peso, é o peso da responsabilidade. E agora eu quero que você me dê a sua atenção mais ainda. A pergunta é: meu amado irmão e amigo, quem é que está navegando com você? Olhe para o seu navio, ou para os seus navios, sua casa, seu trabalho, faculdade, PGM, família. Quem é que está navegando com você? Você sabia que Deus entregou essas pessoas a você? Ele entregou. Ele disse, Jesus disse: você é sal aí, e você é luz aí. Você tem a obrigação de impedir que as trevas dominem o lugar onde você está. Você tem a obrigação de impedir que a podridão contamine todo o ambiente que você está. Jesus disse: eu constituí você como sal e como luz. E assim como ele disse a Paulo: eu entreguei todos que navegam com você nas suas mãos, ele entregou os que navegam contigo nas tuas mãos também. Aí eu pergunto: quem são as pessoas que estão navegando com você? E o que você tem feito por elas? Você tem intercedido por elas? Você tem sido voz de esperança e de encorajamento? Você tem falado do Evangelho de Jesus para aquelas pessoas? Você tem revelado Deus para elas? Ou você tem sido só mais um passageiro, assustado e sem esperança naquele navio? Paulo não recebeu aquelas vidas para ficar quieto. Ele recebeu aquelas vidas para fazer a diferença nelas. Quando Paulo soube que Deus havia entregado aquelas vidas a ele, ele se levantou, ele anunciou a palavra de Deus, ele encorajou, ele partiu o pão. Vamos ver isso mais à frente. Ele partiu o pão, ele alimentou aquelas pessoas, ele encorajou, fez com que elas se alimentassem, ficassem fortes. Ele mostrou o caminho para a salvação. Mas me responda: se Deus olhar para o navio onde você está, Ele vai encontrar um justo lá? Deus pode chegar para você e dizer a você o que Ele disse a Paulo:
Você está na jornada certa, você está na jornada de obediência, porque Paulo estava numa jornada de obediência. E por isso o anjo disse: é necessário que você vá chegar no final dessa jornada, é necessário que você chegue a Roma diante de César. Aquela era a jornada de obediência de Paulo. E porque ele estava na jornada certa, no caminho de obediência, Deus disse: eu entrego a você todos que estão navegando contigo. Então, se Deus olhar para o teu navio, Ele encontra um justo a bordo. Eu não estou perguntando se Ele olhar para o teu navio, se Ele vai encontrar um frequentador de igreja, porque isso tem em todo canto. Se Ele vai encontrar alguém como Paulo, que diz: o Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo mandou um anjo falar comigo. Deus vai encontrar alguém que pertence a Ele, que serve a Ele. Agora, querido, não tem como ver essa história de Paulo e ver como um justo e um fiel a Deus pode ser bênção para todos à sua volta. Não tem como olhar para isso e não ver o oposto disso, não ver o contrário disso. Eu não sei você, mas quando eu comecei a ler sobre isso e a pensar sobre isso, me veio à mente uma outra história de um outro navio, de uma outra tempestade, mas era o contrário dessa. Quem pôde lembrar aí? Quem lembrou de Jonas quando estava ouvindo essa história do profeta Jonas? Que irônico, né? Quem conhece a história de Jonas aí? Jonas e o ventre do grande peixe. Ok, então vocês sabem do que eu estou falando. Os dois, Paulo e Jonas, estavam no navio. Os dois enfrentando uma tempestade brutal. Os dois eram servos de Deus, sim. Mas repare que as semelhanças começam a parar por aí. No navio de Paulo, a presença do servo de Deus fiel trouxe salvação, livramento para todos a bordo. Quando eu falo salvação aqui, eu não estou falando da vida eterna, estou falando de salvação do naufrágio, de morrer afogado. No navio de Jonas, a desobediência do servo de Deus foi o que trouxe a tempestade, o perigo sobre todos que estavam a bordo. Paulo estava no mar cumprindo a vontade de Deus. Por isso ele virou âncora de vida para 275 pessoas que navegavam com ele. Jonas estava no mar fugindo de Deus. Deus tinha uma jornada para Jonas. Deus disse: eu quero que você vá a Nínive. Eu quero que você vá testemunhar em Nínive. Gente, ele disse para Paulo: eu quero que você vá testemunhar em Roma. E Paulo foi. Ele disse para Jonas: eu quero que você vá testemunhar em Nínive. E o que é que Jonas fez? Conversa é essa? Eu vou para Tarsis, direção oposta. Jonas estava no mar em desobediência a Deus, e a sua infidelidade colocou em risco a vida de todos que navegavam com ele. E a lição é séria. A sua fidelidade pode ser o que mantém o navio flutuando, mas a sua infidelidade também pode ser o que afunda o navio. Do mesmo jeito que você pode ser o motivo pelo qual Deus, por sua graça, mantém a sua casa de pé, a sua infidelidade pode ser o motivo pelo qual a sua casa vai afundar. As pessoas ao nosso redor são afetadas diretamente pela nossa caminhada com Deus. A pergunta que fica é essa: no navio que você está navegando, quem você está sendo? Você está sendo um Paulo ou você está sendo um Jonas para as pessoas que navegam contigo? Se Deus olhar para o teu navio, o que Ele vai encontrar? Ele vai encontrar um Paulo
ou ele vai encontrar um Jonas. Pensa nisso e que Deus nos abençoe. Amém.